Olá, estamos aqui gravando esse vídeo porque nós estávamos fazendo o webinário e o que aconteceu? Tomamos uma surra da tecnologia e as pessoas que estavam assistindo deram uma excelente sugestão da gente então gravar o tema, toda a nossa fala desde o começo, direto assim em vídeo e depois postar. Então a gente perde aquela interlocução, aquele chat que estava acontecendo, mas pelo menos as falas agora serão ininterruptas. Então, para começar, a gente vai se apresentar. Eu sou Heloísa Padilha, sou a diretora da Linha Mestra, uma empresa de consultoria que trabalha com educação e que tem sempre esse propósito de orientar pessoas, ou pais, ou então escolas, empresas, sempre com questões ligadas à aprendizagem, ao bem-estar, diante da situação do conhecer e do aprender. E como aprender acontece em todas as situações da vida, né? Desde situações sistemáticas até as mais assistemáticas, então eu posso estar falando sobre aprendizagem o tempo todo. E aqui, estamos aqui com a Rosana. Isso, eu sou a Rosana Siger, estou muito feliz de estar aqui junto com a Elo. Eu sou doula, eu sou instrutora de massagem para bebê, eu dou aula de preparação corporal para o parto, de corpo e movimento no pós-parto. Então eu trabalho com esse público de gestante e puérperas, basicamente, assim, né? Também faço vídeos no YouTube, tem meu canal, né, Rosana Siger, e minha página no Facebook, Rosana Doula. Mas esse assunto que a gente veio falar hoje aqui, não só da gravidez, mas também do desenvolvimento infantil como um todo, assim, né? Mas focando agora até 2 anos, é um assunto que se deixar a gente fala o tempo todo, né? Que é muito bom. Porque isso vai dar a base da vida, né, Rosana? A base da vida é o que vai, na verdade, sustentar tudo o que virá depois. Então, se a gente começa bem, se a gente começa a vida de uma forma amorosa, em que a gente recebe todos os alimentos, tanto para o corpo quanto para o emocional, para o afetivo, para o social, quando a gente tem toda a alimentação saudável em todos os aspectos, então a gente tem uma chance bastante grande de desenvolver uma vida bem legal. Em equilíbrio, né? Em equilíbrio, exatamente, né? Buscando sempre o equilíbrio. Então a gente hoje vai cobrir esse webinário que se transformou em vídeo, vai cobrir um aspecto da gravidez, um aspecto específico da gravidez, que é a parte da relação da mãe com esse filho que está sendo aqui gestado e as emoções que acompanham esse momento. Esse é o nosso foco, porque essa é a nossa preocupação. E depois, quando essa criança nasce, como é que ela se desenvolve desde o nascimento até os 2 anos de idade, quais são as características e possibilidades de cada uma das subfases desta fase inicial, e como é que vocês podem, as nossas dicas para vocês acompanhar essa criança, curtirem essa criança, se divertirem com essa criança e aproveitarem aí, se reciclar a alma, porque uma criança na vida de uma família traz uma quantidade de energia positiva, né? Bota um bando de adultos, bota uma criancinha no meio, pronto, já altera completamente toda a dinâmica familiar, totalmente. Né? Então, é importante aí a gente entender como é que isso acontece, e é muito legal a gente se deixar influenciar por essa aura, por essa vida, né? Com certeza. Essa a gente aprende mais do que a gente ensina, muito mais. Muito mais. Então vamos começar pela gravidez, né? O que você diria assim que é o mais importante, assim, um aspecto mais importante que a gente podia falar com o pessoal? Eu acho que a ideia de que estar grávida não é estar numa bolha, assim, né? A gente não tá numa bolha isolado do mundo, né? De tudo que acontece ao longo do dia, né? Enfim, dos atritos que às vezes acontecem na ida do trabalho, volta do trabalho, a família, né? E fora as sugestões, os comentários, né, que todo mundo traz para uma grávida, né? Como se de repente ela fosse uma figura pública, né? Tá ali
a barriga, né, tocada, né, tudo isso vem junto com estar grávida. Como invadem, né? Como invadem a privacidade. Não, acho que principalmente no Brasil, digamos assim, no Brasil, né? Que somos um povo bem afetuoso, né? Não deixa de ser uma demonstração de carinho, assim. Pra gente né? Para um estrangeiro seria extremamente invasivo. Não, exato. Mas também, junto com a gravidez, vem um turbilhão de sentimentos e emoções, né? Algumas dúvidas, muitos medos que podem acompanhar a gestante mesmo, né? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que meu filho vai gostar de mim? Será que eu vou lidar com as noites? Será que... Enfim, todas essas perguntas. Será que eu vou ter dinheiro para conseguir sustentar isso, né? Porque é muita despesa, né? Isso desestrutura um pouco a família, né? Com certeza. E também é uma certa perda de controle, né? Porque Exatamente. A gente não tem muito controle sobre a gravidez, sobre o parto, sobre depois quando o bebê nascer, não. Então é um pouco aceitar que, vou perder o controle. Se você é aquela pessoa bem metódica, né? A gente pode ainda ser metódica, mas nem tudo a gente tem controle, né? Mas o que é bem importante, né, da gente colocar é que esses sentimentos vão vir sim, e não deve haver culpa de você ter esses medos, de ter esses sentimentos, às vezes, um pouco contraditórios mesmo, né? Porque a ideia da grávida é que a grávida deveria estar, se sentir abençoada, se sentir maravilhosa, se sentir, é a barriga que cresce, né? Mas não necessariamente a pessoa se sente assim o tempo inteiro, né? Então não deve haver essa culpa, né, com esses sentimentos contraditórios que podem vir, porque eles vão em algum momento vir, né? Certamente. Mas ao mesmo tempo a conexão da mãe com o bebê é muito intensa, porque o bebê está mergulhado na mãe, né? Então os sentimentos que ela tem, o bebê sente também, né? E por isso que desde o início, porque isso quando o bebê nascer a gente vai falar depois, né? A importância da conversa com o seu filho, mas essa conversa já deve começar desde a gestação, porque o bebê não vai entender a fala exatamente, né? Exatamente o que você está falando, mas sente, né? Percebe a entonação, ele já aprende a ouvir, a reconhecer a voz da mãe, principalmente, e depois das pessoas que estão mais próximas, né? Mas principalmente da mãe, porque ele está dentro, né, da mãe. Então, essa conversa toda vai trazendo uma sensação de calma, de tranquilidade para o bebê, mas principalmente para a própria mãe, né? Quando a gente começa a conversar, mesmo que seja com uma pessoa imaginária, mas no caso não é imaginária, né? Um bebê, a gente consegue dar nome aos nossos sentimentos, né? A gente vai identificando por que a gente se sente assim, ou de fato a gente está se sentindo de tal maneira, né? A gente começa a dar nome aos bois mesmo, né? E esses sentimentos, eles têm uma concretude, né? Eles se traduzem em alguma coisa bem concreta, fisiológica, química, organicamente eles têm sede, né? Os sentimentos não são coisas assim que são romanticamente passeiam por dentro do corpo, como se fossem, sei lá o que, fiapos de algodão, sei lá, uma coisa abstrata, doida. Não, eles têm concretude, eles provocam reações no organismo. E se o bebê está totalmente conectado com a mãe pelo cordão umbilical, quer dizer, tudo que passa pelo sangue vai passar para o bebê. Então, isso ocorre mesmo do ponto de vista físico, né? Então, as emoções, né, elas transitam dessa forma do bebê com a mãe, né? Exato, não, perfeito. E o que a gente fala bastante, né, é da ideia de que o que acalmar a gestante acalma o bebê. Isso. Né? E pode ser qualquer coisa que te acalme, né, que acalme a gestante, vai acalmar o bebê. Então, seja uma meditação, um passeio na praia, uma comida gostosa, uma conversa, um filme, enfim, uma massagem. O que relaxar, um canto. Não, canto é ótimo mesmo, porque o bebê ouve também. Né? Então, o que acalmar a gestante acalma o bebê. Então, vai equilibrando assim, os hormônios, né, de estresse e de prazer vão entrando em equilíbrio para trazer essa sensação de calma mesmo. Então, em resumo, quer dizer, conversar com o bebê,
em resumo, procurar uma coisa que te acalme, que com isso você vai se acalmar o bebê, e aceitar essas emoções todas, porque as emoções são da vida e estar grávida não protege das emoções, vai ter as emoções do mesmo jeito, e aceitar, acolher essas emoções, lidar com elas e falar para si mesmo que emoções são, lidar com elas, porque com isso o bebê vai lidar melhor. Porque ali já começa o aprendizado, né? Com certeza, com certeza. Isso aí. Então, falamos um pouquinho sobre a gravidez, né? Teríamos, claro, muito mais para falar, mas nosso foco era dessa interação, como é que já começa essa interação mãe-bebê desde esse momento, e aí a gente agora vai passar para as subfases desse início de vida, né? Então, mais ou menos de 3 em 3 meses, mas não é assim aquela coisa, meu filho está com 3 meses e ainda não faz isso, com 6, não é assim não, gente, não é assim não, é mais ou menos, mais aproximadamente. A gente fez só nessa maneira para a gente se situar um pouco, né? E a gente vai falar um pouco, então, das aquisições motoras e cognitivas, mas a gente também traz, a gente traz também dicas do que você pode fazer em casa, de brincadeiras, né, de atividades e alguns cuidados que a gente também deve ter em alguns momentos da vida. Com certeza. Porque esse bichinho que nasce, ele depende completamente da gente para sobreviver, né? Então a primeira obrigação que a gente tem é de garantir que ele se mantenha vivo. Então, sobrevivência, isso mesmo. Isso. Então pensando um pouco nessa fase de 0 a 3 meses, que parece pouco, mas muita coisa acontece, né? Então já é uma faixa etária bem extensa, né, digamos assim. Mas o bebê, assim que nasce, não tem muita ideia do que é o mundo, né? Do que é dia, do que é noite, como a gente tem estabelecido através das nossas rotinas, né? E demora mesmo um tempo até o bebê entrar numa rotina, né? Na rotina da família, né? Mas cabe aos pais trazerem essa ideia do que é dia, do que é noite, através das entonações de fala diferentes, da luminosidade, né, das atividades durante o dia e menos atividade à noite, né? Isso tudo vai trazendo para o bebê a ideia de que é essa diferença de dia e noite, né? E nesse momento de 0 a 3 meses, a aquisição que eu acho mais bonita, digamos assim, que é mais prazerosa para os pais, que é um retorno, né, daquela doação toda do início, do puerpério, que é o sorriso, né? O sorriso é uma coisa linda de se ver, quando a gente vê aquele recém-nascido, de repente, dá aquele sorriso, né? Não só aquele sorriso de gases, né, que é um certo reflexo no início, mas aquele sorriso intencional, né? É muito lindo de ver. Né? E fora isso, o bebê nessa fase consegue seguir com o olhar os movimentos que são lentos, né? Então não é aquele movimento agitado, mas o movimento que você pega algum objeto, alguma coisa que tem algum contraste, principalmente de preto e branco, né? E leva no campo visual do bebê próximo, né? Porque no início ele só enxerga até 20 centímetros mais ou menos, depois esse foco vai aumentando, o bebê consegue acompanhar. Isso é uma aquisição muito importante para o bebê. E fora o agarrar, né? O bebê no início tem o reflexo de agarrar quando você coloca alguma coisa na mão do bebê, ele fecha a mão, mas isso é um reflexo, né? Mas depois ele vai agarra de uma maneira já mais... me fugiu a palavra. Diferenciada. Porque ele vai agarrar primeiro o seu dedo, né, o dedo da mãe, né, o dedo humano, na verdade, né, vai agarrar o dedo humano, mas depois qualquer coisa que passar por perto ele vai agarrar, quer dizer, intencionalmente, então, essa era a palavra que eu estava procurando. Daqui a pouco ele vai agarrar uma chupeta, vai agarrar um pedaço de pano, vai agarrar, e cada agarrada que ele dá vai provocar diferenciações nesse agarrar, porque o agarrar vai ser diferente para agarrar uma coisa maior, uma coisa menor, uma coisa mole, uma coisa dura. Ali já começa um aprendizado, né, de uma ampliação desse esquema de agarrar. É assim que o conhecimento nasce, a partir dos reflexos iniciais com que todo ser humano nasce. Nós nascemos todo ser humano nasce com uma série de reflexos, são o que?
não sei, uns 20 reflexos, não sei bem quantos são, mas uma porção de reflexos, e são esses reflexos que pelo uso, pela repetição, mas não é uma repetição com as mesmas coisas, é uma repetição com várias coisas diferentes, que vão começar a abrir as aprendizagens por diferenciação, e essa é a base, gente, são as primeiras aprendizagens. As primeiras aprendizagens vão dar base para coisa todo o resto. Todo o resto, todo é impressionante. Bom, e o que você pode fazer nesse início, né? A conversa é algo que a gente vai focar bastante para todo o resto. E ela já iniciou lá, como a gente falou, na gravidez. E não deveria parar, com certeza não, né? Pelo contrário, a conversa é muito importante, né? De você ir explicando, falando as coisas, né? O bebê vai entendendo a entonação, vai entendendo a consistência, né? Os diferentes volumes de voz também. Certamente. E o canto também é muito importante. E tudo isso é proporcionado principalmente pelo olhar, né? O olhar, quanta gente que cresce sem esse olhar amoroso e o desastre que isso significa. Crescer, chegar até a adolescência, já junto. Outras pessoas às vezes até chegam até a idade adulta sem um olhar amoroso, né? Que estrago que isso faz. Então esse olhar, né? O olhar para o bebê com aquela emoção, com esse é meu filho, essa é minha filha, né? Como eu te amo, esse olhar amoroso, que bom que você está aqui. Essa é uma coisa linda que diz muito mais, né? Diz muito mais. Isso não tem preço, isso não tem preço. Não parem, nunca. Isso, e também o toque, né? O toque também, como é importante, né? Um toque saudável, um toque aconchegante, né? A massagem, né? Sou suspeita de falar, né? Como instrutora de massagem, mas eu acho... Mas o toque, ele realmente tem um poder muito grande, né? Porque o bebê é muito sensível, né? A pele do bebê é muito sensível. Então, ele aprende muito através do tato. O estímulo sensorial nessa fase também, de diferentes materiais, né? Uma coisa mais suave, algo mais áspero, assim, óbvio que sem machucar o bebê, né? Claro. Mas o duro, o mole, né? Essas coisas todas vão trazendo aprendizados pro bebê. E aprender a relaxar desde pequeno, aprender a ter sensações do corpo desde cedo também é uma riqueza, vai compor uma bagagem que tem um valor gigantesco para o resto da vida. Não, isso com certeza. Para o resto da vida, porque na verdade é possível a gente conseguir tirar as dores do nosso corpo a gente mesmo. Se você tiver um contato profundo com o seu corpo, se você tiver consciência corporal, souber relaxar, identificar os pontos de tensão. Não estou falando de doença, gente. Quem estiver doente, grave, também ajuda, mas não é que vai resolver. Estou falando de você, estou falando mais da tensão, né? Estou falando de tensão. Você estar tenso e começar com a dor no pescoço, dor não sei o que, é perfeitamente possível pela respiração, pela consciência corporal você conseguir atingir esses pontos e atuar sobre eles. Se você tem essa experiência, né, sensorial de contato com o seu corpo, de relaxamento desde cedo, então é uma coisa importantíssima para fazer para o seu filho, sem dúvida. Isso E aí, só pra gente então passar então para essa parte de 3 a 6 meses, né? De 3 a 6 meses é quando o bebê conscientemente começa a trazer as coisas para a boca, né? Que antes é um reflexo, né? Mas nessa fase tudo, e a partir daí, né? Tudo, por muito tempo, tudo vai à boca, tudo. E aí também o bebê passa a conseguir rolar, né? Então ele vai de barriga para cima, ele consegue ir para posição de lado, pro lado, depois ele consegue ir para posição com a barriga para baixo, de bruços. No início não consegue voltar, isso causa frustração, mas com o tempo e com o suporte, com o apoio, o bebê aprende a voltar. E uma coisa linda que acontece nessa fase é a descoberta do pé. E principalmente o pé que vai à boca, né? De repente, a gente com essa flexibilidade toda que o bebê tem, que a gente depois perde, né? Nunca mais, né? Nunca mais. Pé na boca, nunca mais. Só se for do Cirque du Soleil, né? Mas o bebê descobre isso, e pra ele, obviamente, o pé vai à boca, porque tudo vai à boca. E é uma descoberta enorme, né? Dos gostos, né? De diferentes dedos que não nos dá mão. E o bebê passa a buscar
é fazer uma busca pelo objeto, né? Então ele vai olhar coisas diferentes, né, com cores e texturas e formatos e formas diferentes e vai buscar, vai querer levar à boca, né, vai querer explorar aquele objeto. Deixa eu só te interromper uma coisa. Esse levar à boca, a gente podia comentar que não precisa ficar tão histérico em lavar tudo, em limpar tudo, higienizar tudo, né? A vitamina S de sujeira não faz mal, não. Inclusive, quem tem assim já tipo o terceiro filho já sabe disso. Porque no primeiro a gente lava tudo, no segundo a gente lava um pouco, no terceiro a gente deixa Quer dizer, enfim, a gente não pode botar a história da bolha. Não é legal botar na bolha, né? Algum tipo de sujeira é possível suportar. Isso, o nosso organismo está preparado para isso. Não estou dizendo para mergulhar na lama e dar chupeta, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas também não precisa ficar com aquela... Vai acompanhando com o médico, vai vendo as vacinas direitinho, mas a partir de um certo tempo já tem aí alguma imunidade que possa aguentar botar certas coisas na boca. Né? Muitas mães falam que quando o bebê começa a engatinhar não tem mais jeito, porque o bebê está com a mão no chão, né, e a mão vai na boca, então relaxa um pouco mais quando o bebê começa a engatinhar, né? E nessa fase, muitas vezes o bebê começa a bater palma, que é uma delícia, né? Que é a coisa mais linda do orgulho deles, de cai, né? Que é aquela coisa que primeiro olha a mão, né? E depois bate a palma. E a Elô pode falar melhor sobre a permanência do objeto nesse momento, né? Essa é uma construção cognitiva, que significa isso? Significa que o objeto permanece existente, apesar de ter desaparecido do campo visual. Essa construção, pode parecer que não é nada, mas ela é a base, ela já está baseada em alguma coisa anterior e é base para o futuro. Em que ela já está baseada anteriormente? Ela está baseada na construção da permanência da mãe. A mãe é aquela coisa que aparece para o bebezinho recém-nascido já de diferentes maneiras. Ela aparece com cabelo molhado, com cabelo curto, às vezes ela corta o cabelo, às vezes ela pinta o cabelo, às vezes ela faz um coque, às vezes ela está de roupa aí de tal cor, outra cor, ela bota perfume, ela não bota perfume, ela troca o perfume, ela está maquiada, ela não está maquiada. Quer dizer, que mãe é aquela? Afinal das contas, a minha mãe é quem? Apesar de todos os cheiros e cortes de cabelo, formas, cores. Então, essa construção é uma construção de que há coisas que permanecem apesar das suas modificações. Isso é uma construção importantíssima. Essa construção da permanência da mãe dá a base para a construção da permanência do objeto, que o objeto permanece, continua existindo apesar de não estar dado aos olhos. Então a gente vê isso muito facilmente quando a criança mostra aquele olhar todo vibrante, todo animadão, né, em relação a um objeto qualquer, por exemplo, essa caneta, e aí você coloca um anteparo e o olhar dele apaga imediatamente porque deixou de existir. Mas vai haver um momento em que ele vai tirar a sua mão, porque ele sabe que o objeto continua ali. Então, o que aconteceu aí? Quer dizer, nesse momento, ele já sabe que apesar, né, do objeto não estar mais, o objeto continua existindo. Ou seja, apesar da mãe não estar mais ali do lado dele, a mãe continua existindo. Apesar do pai sair para trabalhar, o pai continua existindo. Gente, isso é uma construção importantíssima, importantíssima, que muitos animais já não têm. Então, a criança já começa a se diferenciar de alguns animais. Isso não é pouca coisa, não. Mas parte da ansiedade da separação também. Isso, né? Isso aí. E a brincadeira mais que a criança ama, né, nessa fase, para começar a aprender justamente essa ideia da permanência do objeto é: cadê? Achou! Que você pode fazer o dia inteiro e a criança não vai se cansar. Nunca. Achar graça todas as vezes. Exatamente. E aí, coisas que você pode fazer nessa fase é oferecer diferentes objetos mesmo, né? E não precisa ser brinquedos necessariamente, né? Não. Objetos de casa mesmo, né? Você colocar numa caixa, assim, objetos diferentes, né? Em inglês tem uma coisa que chama treasure basket, né? Que é a ideia de uma cesta de tesouro. Que nada mais, nada menos são objetos do cotidiano, do dia a dia, da cozinha, né? Obviamente pensando na segurança em primeiro lugar, claro. Mas objetos, sei lá, às vezes uma colher de pau, um funil de plástico, um chocalho que você tenha, não sei aonde, né? Enfim, potezinhos de diferentes formatos, isso tudo, e cores.
tudo isso. Com certeza, isso chama atenção. E outra coisa legal, até porque começa a bater palma, né? E tem essa observação também do adulto. Atenção, cuidado para não botar nada menor do que mais ou menos isso aqui, que corresponde ao tamanho, à circunferência da garganta. Nada menor que isso. Principalmente em formatos redondos, né? Que podem falar. É bem lembrado, bem lembrado. Mas eu tava falando da ideia de você, com musiquinhas que você costuma cantar, você começar a introduzir gestos bem simples, do tipo bater palma, mão na cabeça, né? Por mais que o bebê ainda não consiga imitar, ele vai demonstrando um interesse por aqueles gestos e aos poucos vai, à medida que for desenvolvendo, vai conseguindo imitar, da maneira dele no início, né? Ele vai imitar o que ele entender. O que ele entender, ele vai fazer. Então, nessa fase é muito a ideia de coisas para olhar, tocar, ouvir e colocar na boca. Como a Elo lembrou, sempre pensando num objeto maior, né? Para que não seja engolido, né? Não tenha esse perigo. Isso aí. E aí, passando para a fase de 6 a 9 meses, muita coisa pode acontecer nesse meio, nessa transição, né? Mas normalmente nessa fase o bebê começa a sentar. Se ele já tinha o interesse de sentar antes, nessa fase ele começa a conseguir sentar sem um apoio, né, sozinho. Claro que ainda tem que ficar de olho, né, porque ele pode acabar de uma hora para outra acabar caindo para trás, então colocar as almofadas assim, né, mas ao mesmo tempo permitindo um certo espaço para que o bebê possa se deslocar, né? Ainda é um deslocamento pequeno, né? Não é um deslocamento pode ser que alguns bebês já engatinhem nessa fase, mas pode ser que seja mais tarde. Mas é aquele deslocamento de o bebê pode estar sentado aqui e de repente cai para um lado para pegar uma outra coisa, por conta do interesse de ir buscar, né? Muitos bebês nessa fase já mostram um interesse de dançar no ritmo, né? Você coloca uma música, já faz algum movimentinho, né? O dançar da própria maneira dele. Alguns já podem iniciar, como eu falei, esse interesse de engatinhar. Pode ser um engatinhar ainda não muito eficiente, ou às vezes sim, né? E às vezes já buscam essa ideia de se puxar para levantar eles mesmos. Então, se tem uma mesinha baixinha, um sofá, né, alguma cadeira, eles gostam já tem esse interesse de se puxar para levantar. E acho que é importante atentar nesse momento de não tentar pular etapas, né? Da importância do bebê explorar cada fase, né? Então, se o bebê está sentado e está feliz sentado ali, não fica forçando para já... tem que engatinhar porque o fulano já está engatinhando, porque o filho não sei quem já está engatinhando, né? Essas competições não ajudam, né? Foca no seu bebê, que ele tem o próprio tempo, explora, aproveita cada fase, né? Porque passa muito rápido, né? No final das contas, né? E antes de já sair andando, é tão importante o bebê engatinhar, porque pode parecer que agora não vai fazer muita diferença, mas isso lá na frente pode ser que tenha alguma deficiência, em alguma dificuldade maior em algum aprendizado específico, assim, né? E o engatinhar vai fazendo essas conexões corporais das cadeias musculares como um todo, né? Para depois lá na frente. Isso pode prejudicar a base, né? A maneira como anda, quer dizer, a maneira como apoia no chão, como se sustenta. E isso tem repercussões incríveis, porque se a pessoa está apoiada de uma maneira torta ou caminha de uma forma em que o equilíbrio, quer dizer, o ponto central, né, de distribuição de peso não está bem feito, o estrago que isso pode fazer de coluna, né, de estar no mundo de modo geral, né? Não, exatamente. Fica prejudicado porque foi cedo demais, não teve a maturidade biológica, né, suficiente, né, óssea, muscular suficiente para sustentar o peso sozinho. Exato. Não tem por que apressar. Não tem. Então, não há ganhos no apressar, não é isso? Não há ganhos no apressar. Você está correndo para quê? Para que quer que a criança ande logo? Que ganhos tem? Pode pensar nisso. Pergunto para você, se começar a ficar ansiosa, ainda não faz isso, ainda não faz aquilo, para e pensa assim, mas se ele já tivesse andando, qual o ganho disso? O que ele está realmente perdendo e que ainda não engatinhou? Daqui a pouco ele vai engatinhar. Cada bebê se desenvolve no seu próprio ritmo.
Claro que a gente pode dar apoios, né, estimular de diferentes maneiras, mas sem aquela ansiedade, né, de que aconteça logo algo, né. Outra coisa que acontece nesse período é quando o bebê começa a transferir de uma mão para a outra um brinquedo, né? Então, antigamente aquela coisa de segurar um objeto e até de segurar para largar é uma aquisição também, né? A gente nem falou sobre isso, mas... É verdade, porque eles segura e não larga. Às vezes pega o seu dedo e fica, ai, solta, né? Mas... nessa fase de 6 a 9 meses, normalmente, nessa fase, quando começa essa ideia de transferir, cada mão faz uma coisa diferente, né? Antes a mão, o olhar tinha que acompanhar a mão, né, para fazer algo. Agora já passa a ser uma coisa mais... Ainda nessa fase ainda tem muito do olhar acompanhando, né? Mais tarde vai ficar uma coisa mais automática, que já nem olha o que faz, né? Mas nesse início ainda acompanha muito o olhar. Agora, o que pode ser feito nesse período, assim, né? Uma coisa simples do tipo sentar na frente do seu bebê e rolar uma bola. Rola pra lá, ele não vai rolar de volta, mas a gente vai dando essa ideia de ação e reação, né? De que quando a gente empurra a bola, ela rola, né? Isso é um aprendizado muito grande de ação e reação, porque a vida é isso, né? Ação e reação, né? Então, coisas simples do tipo encher e esvaziar uma caixa cheia de coisas dentro, né? Então o bebê vai adorar tirar tudo, aí depois normalmente vai adorar tirar tudo, né? Depois o botar dentro demora um pouquinho a voltar, mas você pode ensinar isso, né? Tipo, vamos botar tudo dentro, cesta, né? Joga a cesta dentro e aí vai ajudando, ensinando já desde o início a ensinar de uma maneira lúdica, né? Ou vamos botar para dormir, vamos botar os brinquedinhos para dormir. Isso é muito bom. Isso de noite é ótimo, isso cola. Cola totalmente. Mesmo que ele guarde 3 brinquedos dos 20 que estão... Não, já é tudo ótimo. Bem, parabéns. Parabéns, tudo bem. Parabéns. E no banho, por exemplo, também é uma coisa que, né, como eles já sentam, muitas vezes já sentam nesse momento, já dá pra, de repente, brincar de encher, esvaziar com água, pega um potinho, joga água pra dentro, né? É claro que no início não vai acertar, né? Mas já vai, desde esse iniciozinho, trazendo essa ideia de encher, esvaziar, da destreza de jogar água dentro, né? Mas o bebê adora essa brincadeira de água, né? Mas acho que é importante também nessa fase, gente, já até passando para 9 a 12 meses, que é quando começa realmente esse deslocamento, né? É dar espaço para o bebê, né? Então, mais do que brinquedos, às vezes o bebê precisa de espaço com segurança, pensando exatamente nas tomadas e tudo isso, né? Mas dar espaço para o bebê explorar o movimento, explorar o deslocamento, o movimento, a mudança de apoio, que é o que vai trazer o bebê a engatinhar, andar. E isso pode ser muito divertido, isso pode ser uma atividade assim com a família, de botar almofada, e aí o bebê está andando para cá, e está andando nessa direção, aí você bota uma almofada e aí vê o que ele faz, se ele vai por cima da almofada, se ele tira a almofada, aí você bota 2 almofadas para ver o que ele faz, e isso fica uma brincadeira assim muito gostosa. Também faz um túnel, né, e bota exatamente os lençóis ou toalhas assim que interrompe o caminho que ele tem que afastar para continuar, ou seja, você pode transformar isso num meio, uma espécie de um circuito. Exatamente. Cheio de dificuldades, de desafios, de obstáculos, né? Isso aí, de obstáculos. E não precisa ser nada caro, né? Pode ser só coisa da casa, não precisa nada. Exatamente. Usa a criatividade. Isso aí, isso mesmo. Isso. Então, já falei um pouco dos 9 a 12 meses, mas a ideia desse deslocamento, né? O bebê vai provavelmente começar a engatinhar, andar, e até essa ideia de sentar e levantar sozinho, né? Que no início a gente precisa muito da ajuda, principalmente o sentar, né? Porque é meio que se jogar, né? Aceitar de que vai cair, né? E se cair, como é importante o bebê aprender também. E essas ações todas, faltou a gente falar isso, elas precisam estar sendo nomeadas desde lá, a gente já está nos 9, 12 meses, mas lá para trás já precisa estar nomeando. E caiu, foi embora, levantou, isso aí, virou, rolou, isso aí, tudo isso precisa ser nomeado. É importantíssimo que tudo que o bebê está fazendo
tenha nome, né, as emoções tenham nome. E ela está chorando, o neném está chorando. Neném não, o nome do... Eu falei neném porque eu estou sem o nome na cabeça. Mas, Rosana. E a Rosana está chorando, mas por que está chorando? Falando sempre o nome do bebê, sempre, sempre. Nunca chamar de neném, nunca chamar de José. Fala o nome da criança. E dá nome às coisas, né? Dá nome às coisas, dá nome... Eu não quero dizer que não possa ter apelido, não. Eu quis dizer que não chamar de neném. Isso que eu queria dizer. Eu queria ressaltar isso. Eu já vi mães chamando, o neném. Não, neném não. Neném tem nome. Neném tem nome desde dentro da barriga, quando você sabe o sexo, já pode ter nome. Eu queria falar isso. Que vai trazer justamente na próxima fase, não, é um pouco mais adiante, mas a ideia do senso de identidade, né, mais na frente, lá com 15, 18 meses, né, e a ideia do nome ajuda muito, né, você vê muito quando a criança começa a falar o nome dela, Rosana, né? E aí vai dar nome para as pessoas também. Rosana, né? Que é água, né? Vai falar a terceira não pessoa. Não é eu, né? Não, Começa a falar Rosana, água. E nessa fase também a gente começa a ter vão desenvolvendo uma destreza melhor na motricidade fina, então começa também o interesse por objetos menores, né? Então de pensar nessa caixinha, né? E gostar de pegar coisas menores também, né? Para justamente trabalhar esse desenvolvimento da motricidade fina, né? E já dá os encaixes aí. Isso, com certeza. Já dá os brinquedos de encaixes assim, maiores, né? Que não sejam muito complexos. Com formas tipo, redondas, quadradas, né? Isso. Ou então um bichinho inteiro, né? Um elefante inteiro para encaixar, né? Tem umas coisas de madeira. Quebra-cabeça de madeira. Isso. E é importante deixar a criança experimentar errar mesmo, porque o errar ensina muito, né? E aí não conseguir encaixar nesse momento ensina mais do que você chegar e botar junto com a criança e encaixar. Tipo, parabéns! Também é legal, mas é mais do que isso, é importante a criança perceber que, não encaixou. E se não encaixou, né, no cérebro da criança, ensina muito, né? E quando ela finalmente conseguir sozinha encaixar, o orgulho, né, a sensação de conquista que a criança sente naquele momento não tem preço. Assim, né? Rosana já tá dando vontade de falar da tal da frustração. Isso já está pedindo, porque todas essas ações que a gente está falando, né, de encaixar, de tentar engatinhar, tentar rolar, tentar se levantar, tudo isso é extremamente frustrante, porque supõe muitos erros. Todas as coisas que a criança tenta fazer sempre vem com muito erro. E a gente fica assim, eu ajudo, eu não ajudo, eu já ajudo. Procura não ajudar. Procura deixar a criança se fazer o que ela é capaz de fazer para obter o objeto que ela quer, para conseguir encaixar o que ela quer. Deixa ela se frustrar. Se ela estiver com uma febre, se ela tiver uma dor, se ela estiver não estiver normal, estiver cansada, está na rua, já está cansada, gente, essas coisas não são assim rígidas. A gente sabe que com criança não são as coisas muito rígidas, mas procura deixar, ela precisa aguentar a frustração, faz parte do desenvolvimento dela. Isso é fundamental. Depois a gente vai voltar a isso, mas eu queria já falar, porque falou do encaixe, eu vejo muito adulto já bota assim, já quase prontinho para a criança só já encaixar. Não, com certeza. E você falando isso me lembrou da gente também parabenizar a tentativa, né? O experimentar, o tentar, mesmo isso que não consiga, né? Porque senão essa criança só cresce sabendo que ela só vai ser parabenizada se ela conseguir fazer, né? E isso vai ajudar na frustração. Isso, né? Perfeito, muito bem lembrado. Aí, então a gente estava de 12 a 15 anos, 12 a 15 meses no vamos pular tanto assim. Nessa fase tem uma fascinação muito grande pelas coisas, pelos objetos dos adultos, mais do que brinquedos. Então o controle remoto, o celular, que hoje em dia é uma coisa que é exagerada, né? Mas eles veem a gente na telinha, então eles também têm esse interesse. Nossa, o que é isso que minha mãe e meu pai não saem de frente na telinha, né?
Não é que não possa ter acesso aos brinquedos, aos objetos de adulto. Não, sim, claro. Só precisa ter, de novo, esse cuidado, porque muitas vezes os objetos de adulto não são pensados para uma criança botar na boca, sentar em cima, jogar, enfim. Tem a segurança em primeiro lugar também, né? Mas a gente nota. E muitos pais me perguntam se deve ou não deve deixar as crianças utilizar os eletrônicos, os iPads, os telefones celulares e tudo mais. Bom, essas crianças nasceram nesse mundo já tecnológico, então esse objeto é um objeto tanto quanto um copo, tanto quanto um livro, porque para eles para a gente pode ser novidade, para eles não é. Tem o mesmo peso que qualquer outro objeto do dia a dia, quanto um talher ou qualquer outra coisa. Então, se a criança é capaz de ficar brincando com uma colher durante 5 minutos, então esse é o tempo que você pode deixar o seu filho brincar com o celular. Eu acho que, essa é a minha opinião, gente, essa é a minha opinião. É um objeto como outro qualquer. Então, você maximizar nessa faixa etária, em que, sabe, a vida está começando, o mundo inteiro está aí para frente para ser desvendado, você oferece o celular e deixa, sabe, horas, eu acho que fica desbalanceado, fica desigual, fica desequilibrado. E na verdade tem muitos pais que também vão falar e vão ser radicais de dizer que não quero nenhum contato, ou outros que vão já deixar. Isso que a Carla falou, assim, é muito da opinião de cada um, assim, né? Agora, eu acho só que tem uma diferença entre a colher e isso, justamente porque eles veem a gente passando muito tempo em frente a uma telinha. Não só isso, né? Tem luz, tem movimento, acende, responde ao toque, que eles desde cedo aprendem com toque. Então, acho que é importante ter um certo limite mesmo, assim, um equilíbrio. Ter um equilíbrio, acho que a palavra é essa. Pense, porque se deixar, vai ficar mesmo. Vicia, vai ficar, porque o negócio tem movimento, tem cores, tem musiquinha, tem tudo. Então, bobeia, vai ficar parado, porque eles aprendem rapidinho, porque os movimentos são muito simples. Você passa o dedo para cá, você passa o dedo para lá, e de cima para baixo, e de baixo para cima. É impressionante como é que eles aprendem rápido. Num instante, e apertar. São muito simples os movimentos. Eles aprendem muito rápido. Então, não representa muita dificuldade para eles, para fazer coisas básicas. E se deixar, vai ficar a mesma hora, gente. Se deixar, vai ficar... Aí você vai dizer, mas ele gosta. Mas esse é o critério para a gente deixar as crianças fazerem as coisas? Porque se deixar... Se você oferecer chocolate uma vez, é capaz de querer ficar sempre no chocolate, em vez de comer brócolis, por exemplo. E não pode ser um critério. Porque gosta, não pode ser um critério. O que eu quero dizer é isso, sabe? Eu deixo porque ele gosta. Esse não é um critério. Tem que ser levado em consideração, mas não pode ser o critério. Porque o critério faz bem para o meu filho ou não faz bem para o meu filho. Mas é como a Rosana disse. Para umas famílias, não quero nenhum contato. Aí você é o pai, a mãe, você tem todo o direito de resolver. Agora, só pensa assim, se está balanceado ou não. Pensa na coisa do equilíbrio. Ele tem 1000 outras coisas para fazer. Tem que correr, subir escada, descer escada, rolar. Ele tem tanta coisa para fazer e vai ficar todo o tempo. Não pode. É uma coisa errada aí. Não sei, Lu, o que você estava falando aí me veio um pouco a vontade de falar sobre a questão do não. Né? Não sei se a gente já fala. Vamos falar do não. Vamos embora. Que era no terceiro bloco, mas aí a gente já vai antecipando. Não, acho que é importante, porque eu tocou no assunto de mas a criança vai querer comer chocolate, do querer da criança ou não, né? E acho que é um pouco do medo da gente dizer não e a criança soltar fazer uma birra ou se frustrar, né? E aí entra de novo na questão da importância da frustração, né? Da criança, porque a gente na vida a gente se frustra, né? A gente como adulto vai se frustrar, como criança mesmo, ainda já na escola, mais velho do que o bebezinho, vai se frustrar muitas vezes. Se a gente não sabe lidar com essa frustração, aquilo pode ser demais, né? A gente pode não saber lidar com aquilo quando vier de fato uma frustração muito grande, né? E daí a importância de, desde o início, o bebê ouvir não, né? Não é não, e às vezes não tem explicação, às vezes não é não, né? E é claro que é legal quando a gente consegue explicar, quando o não vem junto de uma explicação. Não pode porque é perigoso, não pode porque vai machucar, não pode, mas às vezes pode não, porque isso é coisa de adulto, não é de criança. Isso é muito bom, isso é muito bom. Principalmente para bebidas alcoólicas, por exemplo. Café, café.
Exatamente, são coisas que não são para criança. Ponto final. Acabou. E a criança entende, viu? A criança entende. Ela entende perfeitamente. Com a repetição, isso vai depois ela entende o que é de criança, o que é de... Se ela não entendeu, você ainda pode dizer, mas isso é roupa de criança. Eu posso botar roupa de criança? Não pode. Você pode botar minha roupa, vai caber? Não vai. Então, tem roupa de adulto, tem roupa de criança. Tem bebida de criança, tem bebida de adulto. Essa é de adulto. Não pode dar. Não pode dar. Simplesmente, mas só uma gotinha. Não pode. Vou diluir um pouquinho na água. Não. Tipo, não pode. Ontem estava até um caso. Ontem eu estava numa festa, final de ano, essas coisas final de ano. Aí tinha um bolo e uma das pessoas da festa era só de adultos, mas alguém trouxe a filha, enfim, precisou trazer a filha, tinha uns 4 anos. Aí a criança, apontando assim, aí eu estava do lado, eu falei assim, eu não entendo o que você está falando. Aliás, você não está falando. Se você falar, eu posso te ajudar. O que você quer? Ela, bolo. Aí eu fui lá e dei um pedaço de bolo. Daqui a pouco aí eu me afastei, daqui a pouco voltou ela. Aí a mãe, quer bolo? Quer a coisinha em cima do bolo? Era um confeito qualquer. Quer o confeito? E a menina. Eu digo, gente, corta essa, sabe? Pergunta o que ela quer, porque, sabe, é essa coisa de não dizer não saber suportar a frustração. Fica uma criança de 4 anos de idade se comunicando dessa forma regredida, né, muito inferior à linguagem, quando ela é perfeitamente capaz de falar. Porque eu a tratei como uma menina de 4 anos e disse, não entendo o que você está falando, e ela falou, bom, então. Não, e mesmo com a criança ainda, como a gente estava, depois de um ano, né, 1 ano e meio, por aí, assim, a criança começa a desenvolver a parte verbal mesmo, a comunicação verbal, né, e se a gente só atende aos comandos de apontar, ou de ou de choro, né, a gente não está ensinando a criança a falar, né, e ao passo que quando você mostra para a criança, fala, usa suas palavras, né, o que você quer? A mamãe não entende, né, o que você está querendo dizer? É isso aqui? Aí você vai... É claro que a criança não vai chegar e falar uma frase inteira, mas vai aprendendo a desenvolver com o vocabulário que ela... o vocabulário que ela já tem e vai expandindo, né? Vai ampliando esse vocabulário e aprendendo que não adianta só chorar, né? O choro diz muita coisa quando o bebezinho é pequenininho que não sabe se comunicar. Claro, o choro, naquele caso... é a maneira do bebê se comunicar. Mas quando começa a aprender, não tem outra. Agora, quando o bebê começa a ser um ser mais ainda social, né, e consegue se comunicar verbalmente, cabe aos pais ensinar. Você tem que usar as suas palavras, né, para falar o que é que você quer, né, e quando você vê no rostinho do bebê a satisfação de que, ufa, consegui me comunicar, fui compreendido, é lindo. É lindo de se ver, né? E aí aquilo ali só tende a melhorar. E claro, como ele falou, né, que quando o bebê tá cansado, tá doente, etc., a gente tem que também dar um desconto, assim, né? Mas ao mesmo tempo, o bebê não tá doente 100% do tempo, né? Então, quando o bebê não estiver doente, a gente usa desse artifício, aí, né? Então, assim. Voltamos então para a parte de... então a gente está nessa parte de... eu estava indo dos 12 a 15 meses do interesse crescente que o bebê vai mostrando pelas tarefas da casa. E como é uma oportunidade ótima de já introduzir a criança nessas tarefas, né, do que for ao alcance da criança fazer. Então, por exemplo, a cesta de roupa suja tem que ser levada para a máquina e a roupa tem que ser jogada dentro da máquina. Então, você pega uma cadeira que seja segura, né, põe ele pé, se for aquelas máquinas que só abrir, né, a portinha, frontalmente, né? É mais fácil ainda. Aí você fala, vamos botar, vai botando ali dentro, né? Isso é um exemplo do que pode ser feito. Ou depois tirar a roupa que já limpa, já seca, para poder botar e depois dobrar, né? Enfim. Depois, quando a criança for um pouquinho mais velha, dá para já levar a criança para a cozinha para fazer um bolo, para fazer um pão de queijo, ou ajudar a amassar, né, descascar algum alimento, né, e a gente até tem uma parte para falar sobre alimento depois, né, a gente vai se embolando junto. Enfim, são ideias de como você pode ajudar, a criança já pode ajudar nas tarefas da casa, né, porque ela está ali como um integrante da família, né, da casa.
que faz bastante bagunça. Então, à medida que ela for tendo a oportunidade de já saber ajudar nas tarefas, o ideal é que os pais introduzam isso mesmo. Então, quando se vai introduzindo a criança nas tarefas da família, ela vai entendendo que tudo dá trabalho, que tudo tem alguém que faz, que as coisas não aparecem magicamente dentro das gavetas, que as roupas não aparecem magicamente limpas. Então, isso é importantíssimo para ela não ficar aquela criança que venha a mim, o mundo venha a mim, ela não cresce com essa ideia, né, com essa atitude egocêntrica e egoísta. Pelo contrário, ela percebe, né, que ela tem outras pessoas no mundo e que as pessoas precisam trabalhar para que as coisas funcionem. Isso é fundamental. Com certeza. Levar a criança para o mercado e mostrar escolher o que você vai comprar, e depois mostrar que, olha, o dinheiro que a mamãe e o papai usam, trabalham, conseguem dinheiro, a gente vai usar para comprar isso aqui, então a gente não pode comprar tudo, porque a gente não tem dinheiro para comprar tudo, né? Isso tudo vai ensinando, até para diminuir aquele eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, né? Porque a gente não pode comprar tudo, né? E nem deve, mas assim, mesmo que tenha dinheiro, não é para comprar. E é a ideia, de novo, da ação e reação, né? Da consequência. Mas assim, só para pensar em brincadeiras mesmo, né, para essa faixa etária, assim, brincar de massinha, brincar de quebra-cabeça, deixar andar também, sabe, sair um pouco menos com o carrinho, deixar a criança andar de mão dada, ou se for um ambiente mais seguro, deixar a criança explorar os espaços que você vai no dia a dia, né, para conhecer. Colocar coisas em fila, colocar coisas em empilhar, montar, né, Lego, essas coisas, esses brinquedos todos, ou mesmo que não tenha Lego, mas objetos diversos, até para trabalhar o equilíbrio, né, a gravidade, porque é uma fase um pouquinho antes dessa fase, né, que a gente acabou nem falando, é a fase da demolição, da destruição, que vê uma pilha, a primeira coisa que faz é destruir, né, derrubar, e depois, já mais nessa fase que a gente está falando de 12, não vou botar de 12 a 18, né? Mas em vez de dividir. É uma fase já de gostar de montar, de construir, né? E de gostar de fazer torres altas. E, nossa, tá mais alto do que eu, né? Caramba, mas você é muito grande, né? Isso vai ensinando a criança também essa ideia de altura, de tamanho, de grande, de pequeno, né? Tudo isso através da brincadeira, né? A criança gosta muito de brincar de esconde-esconde nessa fase também. E normalmente se esconder através de uma coisa, só o fato de você não estar mais vendo a pessoa, você já se sente escondido, assim, né? E depois entende que tem que se esconder inteiramente. Enfim, e depois começa muito a ideia das perguntas, né? Quando a fala se desenvolve mesmo, já mais perto dos 2 anos. Só ainda nessa eu pulei, parte, né? Não, só a questão da leitura de livros, de historinhas. Sim, historinhas, oferecer livros sempre, e a história, na verdade, não precisa ter um enredo completo. O livro pode ser aberto em qualquer página, né? De cabeça para baixo. Ela vai acertando. A história pode ser contada por quadros. Na verdade, é mais uma leitura de imagem do que propriamente uma história com um fio narrativo. Abre em qualquer página. E aqui o gatinho está chorando. Aí vira em outra página. O cachorro está comendo o osso. E vira outra página. Entendeu? Não precisa ter uma coerência, não precisa ter uma linha narrativa necessariamente. Pode ser que ela... Enfim, você vai ver. O seu filho vai ajustando isso. Tem crianças com 1 ano e pouco já aguentam um fio narrativo maior, outras não. Isso não... Cada criança vai ter o seu ritmo. O importante é estar oferecendo livros e estar mostrando livros para a criança e fazendo leituras das imagens. Primeiro das imagens, depois vem com as palavras. Isso são imagens também que ela consegue ver no dia a dia, né? Então, sei lá, eu penso muito isso, né? A gente, vivendo numa cidade grande, as crianças aprendem sobre animais de fazenda, primeiramente pelos livros ou pelos brinquedos que tem com mais animais, né? E muito depois é que vão de fato ver uma galinha de verdade, uma vaca de verdade, né? Então, se vocês têm a oportunidade de fato mostrar isso, assim, é fantástico, né? Mas com certeza o livro já é muito rico, né? Isso. E a criança, na verdade, é um cientista nato. Ela tem uma curiosidade que é o que a move a aprender, né? E é lindo de você ver as experimentações todas que as crianças fazem. E coisas simples de tipo ir para
mexer na terra, ver as plantinhas, né? Isso tudo, assim, estar em contato com a natureza dentro do possível, morando numa cidade grande, né? Mas é muito importante. Eles são realmente verdadeiros cientistas, eles gostam de experimentar tudo. Dar uma bacia com água e um monte de objetos para a criança, esquece ela, porque ela não vai vai estar ali ocupada ali. Olha, um bom tempo. Então o que afunda, o que não afunda, vai jogar as coisas para ver o que flutua, o que não, o que molha, o que não molha. Ela vai experimentar isso milhões de vezes até concluir que fazer essas categorias do que molha, o que não molha, o que flutua, o que não flutua. Rampas, elas adoram. Faz uma rolar rampinha, faz umas rampinhas assim para ela rolar e rolar objetos. É uma coisa assim. Eu ia no parquinho usar o escorrega para jogar coisas, não só para descer no escorrega, mas para levar um carrinho que desce, tudo de bom. Uma maravilha. Tem coisas redondas e não redondas, né? Para ver como é que se comportam objetos redondos e não redondos. Isso é a base toda da geometria, do sólido, da compreensão do sólido. Fantástico isso, é muito bom. E a curiosidade de entender para que servem as coisas, né? Principalmente as coisas de uso diário, né? Que não são necessariamente brinquedos, mas são objetos de adultos, né? Ou da criança mesmo, né? O shampoo que você usa, a tampinha que abre e fecha. Ih, gente, tem tanta coisa. Tanta coisa, isso mesmo. A gente fez muito por alto, né? Um apanhado, né? De habilidade, aquisições e algumas ideias do que se pode fazer, mas se deixar, essa lista não termina nunca. Claro. Né? Muita coisa. Então esse foi o bloco, né, de desenvolvimento de 0 a 2 anos. Isso aí. Então, a ideia em resumo você não precisa ser uma especialista, não precisa ter estudado tudo que a gente estudou aqui, são linhas, são dicas, mas o seu filho vai te dizer. Observa, se você, meu Deus, o que eu faço? Observa o que ele está fazendo, observa se ele está rolando. Entra na de rolar, oferece oportunidade de rolar, role junto com ele, ou ofereça coisas que rolem. Enfim, fica atento, olha, vê, observa e tira dali as ideias do que fazer com ele. Eu não sei se isso já faz parte do outro bloco, mas aqui que você falou me lembrou de uma coisa. Não, da importância, isso da observação, da importância de fato, às vezes, você sentar e simplesmente observar o seu filho brincar, né? A gente não precisa estar o tempo todo brincando ou estar entretendo o tempo todo, perfeito, né? Perfeito. Mas é muito importante que a criança às vezes brinque sozinha. Perfeito. Muito bem lembrado. Muito importante. Muito bem lembrado. E às vezes pode estar brincando sozinha sem você estar observando, se já numa idade que a criança brinca sozinha e não tem o perigo de cair, bater com a cabeça, enfim. Mas se ela numa fase, de vez em quando é legal de você sentar e simplesmente, sem a criança está se sentindo ali observado o tempo todo, mas você observar, né? Ver como é que seu filho brinca, você vai às vezes cair para trás de perceber que, caramba, já sabe isso, mas quem que ensinou? Como é que aprendeu? Quando que aprendeu? Né? A gente só de observar, a gente identifica essas aquisições que, peraí, ontem não estava fazendo isso e hoje já está fazendo. Já. Né? Então impressionante. É muito rápido. Muito rápido. Eu queria ler aqui, usando uma pergunta que nos deixaram no Facebook para a gente responder aqui. Olá, deixo aqui minha pergunta. Para a escola, minha filha, que tem 2 anos e 8 meses, está desfraldada. Mas em casa ela não quer fazer xixi no vaso e nem no pinico. Comecei a levá-la ao vaso de 30 em 30 minutos, mas a rotina se tornou desgastante para ambos, pois depois de alguns meses, apesar de muitas vezes ela fazer xixi conforme o desfraude, na maioria das vezes ela fazia xixi nas calças entre o intervalo de uma ida e outra ao banheiro. Sinto que se não levá-la, não existe o impulso dela por si só de querer ir ao banheiro. Perguntei por que ela não ia fazer xixi no vaso e ela disse que não quer. Aí a pergunta vem, devo insistir com a rotina de levá-la periodicamente ao banheiro ou devo aguardar que ela mesma se manifeste a querer tirar a fralda? Então, acho que aqui foi uma ótima pergunta, excelente pergunta. Muito pertinente. Muito pertinente, todo mundo passou por isso. Mas, meu Deus, tira a fralda, não tira a fralda, tira a fralda, não tira a fralda. E a primeira observação que a gente gostaria de fazer é que, exatamente como as outras coisas,
a criança tem um ritmo dela. Isso é a primeira coisa, né, Rosana? Com certeza. Então, a maturidade para poder exercer uma certa atividade, seja rolar, seja andar, seja escrever, seja qualquer coisa, cada criança tem o seu ritmo. Então, isso é muito importante observar. E a gente tem que ter a tranquilidade de acompanhar isso. Isso é tranquilo. Assim, fala-se muito, né, de que o desfraude não é simplesmente um aprendizado. Tem também o aprendizado, né? E a gente vai até recomendar um livro, né, sugerir um livro que fala sobre isso de uma maneira bem bacana. Mas o aprendizado do desfraude vem junto da maturidade e do controle dos esfíncteres, né? Então isso, como a Ilô falou, cada criança vai ter vai adquirir esse controle em um momento diferente do outro, né? É muito comum as pessoas que cresceram, as pessoas de antigamente, digamos assim, né? Que já tiveram. Mas é verdade, né? Mas as pessoas não, nem você não. Mas as pessoas mais, as avós de hoje em dia, digamos, e as bisavós de hoje em dia, né? Falarem, mas o menino já tá com 3 anos, já pode desfraudar, né? Até antes. Quem sabe? Até antes. Quem vai saber, na verdade, o que vai dizer? É o tempo para ver, de fato, se aquela criança já está com maturidade. Às vezes antes, às vezes depois. É claro que existem casos, sim, gente, que a criança vai precisar de uma ajuda extra, porque por alguma disfunção, mas isso é um caso à parte. A gente está falando das crianças que vão, de fato, adquirir esse controle das esfíncteres numa idade ainda como crianças, né? Só que como a gente falou, esse controle vai variar de criança para criança. É claro que a gente pode, sim, falando sobre o assunto, perguntando para a criança, né? Eu acho que no caso dela, assim, eu não deixaria de perguntar, né? De falar, olha, você não quer ir no banheiro? Mas eu acho uma coisa interessante de falar quando vocês forem no banheiro, pais, né, forem no banheiro, dizer, tô indo no banheiro fazer xixi, tô indo fazer cocô, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo no banheiro, principalmente as necessidades físicas, a criança não nasce sabendo que é no banheiro que a gente vai e faz as nossas necessidades, né? Então, se você já usa disso como uma rotina, né, um hábito mesmo de falar, tô indo no banheiro, mamãe tá indo no banheiro lá fazer xixi, você não quer ir fazer xixi, né? Ou simplesmente fala, tô indo fazer xixi. E vai dando essa ideia de que a gente tem que ir ao banheiro várias vezes ao dia, porque a gente precisa fazer as nossas necessidades, né? Eu queria comentar que tem alguns fatores do desenvolvimento do ser humano, né? Um deles é a maturação que a gente estava falando, quer dizer, ou a maturação do esfíncter já aconteceu ou não aconteceu, e isso não é apressável. Então depende disso, isso é uma coisa. Uma outra coisa que depende é da transmissão social. Estou dando nome aos bois do que a gente estava falando. Então, Rosana disse, você vai ao banheiro, então você diga, estou indo ao banheiro fazer xixi, estou indo ao banheiro fazer cocô. Então, isso é transmissão social, porque sem transmissão social é um outro fator que precisa estar atuante para que haja o desenvolvimento da criança. A outra coisa é a experiência. Se a criança não tem a experiência de um pinico, não tem a experiência de sentar no vaso, não tem essa experiência de ir ao banheiro para tentar fazer, então também fica difícil. Se ela não tem a experiência de ter a fralda tirada para ela ver o xixi saindo dela, também fica difícil. Então, esses fatores são muito importantes para que esse processo específico aí aconteça, estou nomeando. Então, é preciso que eles sejam vistos, quer dizer, ela já tem a maturidade, ela já tem a transmissão social necessária, ela tem a experiência necessária, e dentro da experiência entra a leitura também de histórias. Qual é o livro que você viu? Tem um livro que chama O que tem dentro da sua fralda, né? A história de um ratinho que vai perguntando para todos os animais o que tem dentro da fralda de cada um, e cada animal tem um cocô diferente, né? E a criança vai vendo esses cocôs diferentes, formatos, tamanhos diferentes. E aí quando chega no final, eles perguntam, e agora a gente quer saber o que tem dentro da sua fralda, ratinho? E ela tá limpa. Aí ficam, mas como que tá limpa? E aí o ratinho fala, é fácil, faço cocô no pinico. Aí eles mostram o piniquinho com os cocôzinhos do rato. E aí na próxima página estão todos os animais sentados no pinico, né? Isso é muito bacana, porque vai dando essa ideia de, tipo, você pode fazer as suas necessidades num outro espaço, né? Que não seja a fralda.
Então dá para chamar a atenção da criança para isso, né? Olha como é que o cachorro, olha lá um cachorro fazendo xixi, olha lá um cachorro fazendo cocô, olha como é que ele faz até cocô. Outros integrantes da família também, né? Também, tipo a vovó, a bivó, a tia. Ela não fica bem ficar olhando a bivó. Não, mas dizer, olha, a bisavó foi ao banheiro. Mas eu digo assim, para ver o cocô, para ver o xixi assim na rua, toda criança tem muita oportunidade de ver pelo menos cachorros fazendo xixi e cocô pela rua, né? Então vamos ver como é que é. Olha, ele fez cocô, fez xixi, porque as cadelas e os cachorros fazem xixi de modo diferente. Sim. Então, esse assunto ficar na família, mas sem tensão, exatamente. É isso que eu ia falar também, da tensão. De uma forma natural, exatamente. Por mais que seja difícil, né, da gente não se irritar com o acidente, né? Ainda mais quando já tirou a fralda e aí já tá com a calcinha ou com a cueca, né? De quando acontece um acidente, de não ficar irritado, por mais que a gente seja difícil, né? Está cansado, já é a 20ª vez que está sujando a calcinha ou a cueca, né? A gente não mostrar essa frustração da criança não ter conseguido, né? Não pode mesmo, não pode mostrar porque mesmo. Porque senão causa uma tensão, causa um trauma ali para a criança, né? E aí, gente, cuidado, porque o cocô é a primeira produção da criança, é a primeira coisa que sai de dentro dela. E que tem concretude, porque o xixi ainda fica meio misturado ali, não vê direito, porque cai na água, não vê. Mas o cocô, ela vê, sai dela, tem uma coisa de passar pelo ânus e sentir, ela sente que sai. Então é uma primeira produção dela. Sabia que tem casos de crianças, não é raro não, casos de crianças que depois têm dificuldade de produzir criativamente, porque tiveram essa privação, exatamente, essa proibição, essa censura. Você fez cocô na calça, não pode. Não pode. Então ele fecha, segura. Ele pode até sofrer de prisão de ventre depois. E do ponto de vista de produção, em termos de escolar, de criatividade, tudo, pode fechar também, porque é muito o lugar de produção do cocô e de produção criativa é o mesmo lugar. É uma coisa que sai de mim. Com certeza. Então, novamente, nada de apressar. Tá? Então, tá aí a resposta aí para nossa pergunta. Agora, a última parte que a gente já falou várias vezes, já falou vários pedaços, mas só para amarrar, que é o desenvolvimento emocional. Quais são os pontos que precisam ser trabalhados nesse início de vida que vão dar um sustento emocional para a criança a partir daí. Nós já falamos da frustração, como é frustrante o início de vida, porque tem muito mais não acertos do que acertos, né? Como demora para conseguir acertar, amarrar um sapato, nem se fala, meu Deus, nem se fala. Enfim, para levar a comida até a boca, né? Nossa, para tudo, né? Todas as coisas, para conseguir andar, engatinhar, rolar, etc, falar. Então, saber suportar a frustração é importante. Então, deixem os seus filhos se frustrarem. É importante que eles se frustrem. E aí, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, pois você ficou chateado, né? A gente dá um nome ao sentimento. Isso sim. Você ficou chateado, né? Você ficou chateado porque não conseguiu botar o sapato sozinho. Você ficou chateado porque não conseguiu escovar o dente sozinho. Você ficou chateado porque não conseguiu beber água sozinho. Você foi beber água sozinho e se molhou todo. Não tem a menor importância. A gente limpa, a gente seca, troca a roupa. Não tem a menor importância. Então, essa tranquilidade para lidar com o erro, porque não é erro, faz parte da experiência que ele está adquirindo. Então, essa tranquilidade para acolher a experiência do filho e tentar fazer alguma coisa é fundamental, muito importante. Com certeza. Que é basicamente essa nomeação das emoções, né? Exatamente, que é um outro tópico para a gente amarrar. A gente já falou várias vezes, é só para lembrar, para voltar a falar disso, sempre nomear as emoções. Você está com ciúme porque hoje é aniversário do seu irmão, então toda a atenção está para ele, mas é isso mesmo, você vai ter que aguentar. Vai ter que segurar essa, meu filho. Não tem jeito, você vai ter que segurar essa daí. Mesmo porque quando chega o seu aniversário, sabe o que acontece? É o seu irmão que tem que aguentar. Porque toda a atenção vai ser para você, não vai ser para ele. Então é assim mesmo. O dia do aniversariante é o aniversariante que tem mais atenção. É isso mesmo. Tem que aguentar. Aguenta aí, cara. Aguenta aí. Dá um tranco na criança, mas com firmeza e carinho,
para ela aguentar, ela tem que aguentar mesmo. E você, se tiver que falar com ela várias vezes durante o dia mesmo, ela fala, pois que fale. Lembrou? Hoje não é seu dia, é dia do seu irmão. Aguenta aí, cara, aguenta aí. E ele ou ela, não importa, vai ter que aguentar, desde pequeno. E assim, na verdade, essa nomeação das emoções é importante pra gente mesmo, né? A gente, então imagina pra uma criança que entende muito menos, né? Aquela coisa toda, aquele bololô todo de emoções que sente, né? Então mesmo felicidade extrema, às vezes, pode trazer uma euforia, assim, né? Se não é entendido, né? Então a gente. Então fala assim, nossa, você tá muito feliz porque você conseguiu isso, né? Esses nomes, né? Feliz, triste, ciúme, zangado, com raiva, né? Isso tudo não precisa, não é proibido sentir isso, pelo contrário, né? A gente precisa expressar os nossos sentimentos, né? Senão eles ficam guardados, né? E faz mal. Sentimento guardado faz muito mal. Pois é. Então, só uma ideia sendo que pode ser feita, assim, além da fala, né? É uma coisa que eu vi muito em creches, assim, serem feitas, você colocar imagens, você pode tirar fotos da própria criança, quando a criança já é um pouquinho mais velha, você consegue falar, faz uma cara de zangado, faz uma cara de triste, uma cara de feliz, uma cara de assustado, né? E aí você imprime essas fotos e coloca, escreve embaixo e deixa como se fosse num quadro mesmo, assim, eu fico botando a mão lá, num quadro. E deixa no quarto da criança, na sala, onde for. E aí, volta e meia, vai ali e fala. E quando a criança tiver com algum sentimento que não sabe explicar, pode perguntar. O que você acha que está sentindo aqui nesse quadro, assim, né? Essa é uma sugestão, assim, do que... Você acha que a sua cara tá desse jeito, desse jeito? E ele falando que quando a criança estiver zangada, pode acabar deixando de ficar zangada porque ficou entretida numa atividade legal. Exatamente, isso mesmo. Outra coisa importantíssima para dar uma base emocional para as crianças é desde sempre explicar para ela o que vai acontecer e o que se espera dela no que vai acontecer. Então, programas de família muitas vezes são programas chatos, porque ninguém mais tem, como antigamente, muito antes de eu nascer, tá? Que tinha babá, que tinha não sei o que podia contar com um bando de gente. Hoje em dia a gente tem que carregar nossos filhos para um monte de lugares, né? A gente tem que levar para o supermercado, tem que levar para o restaurante que só tem adulto, tem que levar para o banco, tem que levar para fazer compras não sei aonde, tem que levar. Então você precisa que ele entenda o que está acontecendo, é preciso que ele seja considerado dentro desse programa, que ele tenha o seu espaço, que ele tenha a sua voz, que ele esteja incluído ali, que ele seja uma pessoa ali e não uma coisa carregada, não um peso morto que você carrega. E é preciso que ele sinta bem nisso e você também. Então, ou seja, redução de estresse na família. Fazer uma convivência legal, divertida, leve. Como é que a gente consegue isso? Explicando para o seu filho, para a sua filha, exatamente o que vai acontecer. Então, olha, hoje temos que ir ao supermercado, vai demorar algum tempo sim, não vou comprar nada, ou então só vou comprar, cada um, se você tiver 2 filhos, cada um só pode escolher uma coisa, já faz as regras todas de antemão. Quem vai empurrar o carrinho, se pode empurrar, se não pode empurrar, quais são as coisas que eles podem pegar e não podem pegar coisas pesadas, só podem pegar as coisas mais leves. Ou coisas que quebram. Coisas que quebram eles não podem pegar, só você que pode pegar. Enfim, você sai com as regras todas arrumadas e leva e prepara. Você já sabe, você conhece seu filho, já conhece seu filho. Então, antes de sair, tem que ir ao banheiro. Mas não tem nada, tem sempre um pinguinho de xixi, sempre tem uma coisinha, sempre tem que levar ao banheiro antes, ver se tomar alguma coisinha, levar alguma coisa para beber, levar alguma coisinha para comer, depende se for um programa, né, que realmente vai tomar um tempo. Então você tem que prever as necessidades da criança, as necessidades físicas e as necessidades não físicas, que você também pode prever, porque se for um lugar, por exemplo, se for para uma loja que você tem que ficar sentado, vai trocar de celular, por exemplo, mas isso demora muito, isso é muito chato para os pais, mas para as crianças. Então é um lugar que ele não vai poder te ajudar em nada, como no supermercado. O supermercado, bobeia, acaba sendo um programão para uma criança, pode ser muito legal, mas você vai comprar um celular, costuma ser chatíssimo, né? Inclusive para a gente. Então é um lugar que ele vai ficar ali horas, um tempão, quer dizer. Então tem que prever isso, tem que prever e levar alguma coisa para ele.
Então, o que você pode levar? Ele vai querer levar um negócio enorme? Não pode. Tem que ser alguma coisa pequena. Tem que ser uma coisa que possa brincar. Então, seleciona com ele previamente. Essa organização já envolve, né? Já envolve isso. Então, leva a mochilinha, ele próprio já leva a mochilinha, já com alguma coisa para beber, com alguma coisinha para comer, com um brinquedinho, com 2 brinquedinhos, com alguma coisa, já leva lá e já fica todo feliz, porque ele foi incluído dentro do programa. As necessidades dele foram incluídas, o que é permitido fazer, o que não é permitido foi explicado para ele e a coisa corre de uma maneira muito melhor. Então, esse planejamento prévio, com a enunciação das expectativas de comportamento, se ele vai para um casamento de família, vai para uma igreja, não sei das coisas, não pode correr, não pode falar alto, isso tem que ficar claro. Não, com certeza. Não, é porque a gente está pensando já numa criança mais velha, assim, né? Mas essa conversa... É desde pequeno. E porque, na verdade, muito antes da criança conseguir se comunicar e demonstrar que entendeu o que você falou, ela já compreende muito mais do que a gente imagina. Né? Então, mesmo com um bebê, assim, mesmo, vamos pensar num bebê de 1 ano, né? Mas até antes já pode acontecer. Mas o bebê que quer sentar, você tem que ir agora buscar alguma coisa, então tem que sair de casa agora e botar o bebê no carrinho. O bebê, não quero entrar no carrinho porque eu tava brincando aqui. Ele não vai falar isso, mas ele vai chorar. Então você, em vez de ver, não, tem que sentar assim, forçar, você explica, olha, vai olho no olho, né? Ajoelha, fica na altura da criança e fala: a mamãe tem que ir não sei aonde agora, eu preciso da sua ajuda, vamos ali agora, a gente vai sentar aqui um pouquinho, daqui a pouquinho você já vai sair pra brincar. Enfim, explica. Né? Talvez você precise explicar umas 2 ou 3 vezes, assim, mas com a repetição desse hábito, né, a criança vai compreendendo e ela gosta que você explique as coisas. Como gosta, porque ela se sente importante ali, se sente ouvida, né, se sente que tem atenção também, né? E isso faz parte do sentir-se segura, né, Rosana? Com certeza. Sentir-se segura tem muito a ver com o cuidar da segurança física da criança, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo, não deixar que ela seja atropelada, que ela caia pela janela, essas coisas, que se queime toda, enfim, essas coisas óbvias. Mas, além disso, sentir-se segura, o sentir-se amada faz parte do sentir-se segura. E sentir-se vista faz parte do sentir-se seguro. Então, sentir-se segura é fundamental para uma criança. Eu acho que eu falei demais, é fundamental, mas é mesmo. É essencial. É essencial. Porque são muitas coisas que são importantes nesse início de vida, né? Porque é a base. E o sentir-se segura, não só fisicamente, né? Não sei se você chegou a falar isso agora, mas o emocionalmente, né? Você se sente que você pode confiar em alguma figura que é a sua figura de referência, né, que é o seu porto seguro, né, isso desde o início, né, ou o pai, a mãe, ou enfim, quem quer que seja que cuide da criança ali, né, consegue acalmar a criança através do conforto, né, do abraço, do calor. Ali já é o início dessa base emocional que a gente está construindo. E o mais importante é isso no início, porque depois todas essas habilidades de engatinhar, de aprender a comer sozinho, de escrever, enfim, de tudo o resto que vai vir naturalmente, se você tem uma base emocional forte, né? É claro, assim, vai precisar, os estímulos estão o tempo todo, mas o que eu queria dizer é que a gente não precisa se focar tanto em ensinar a criança a rolar, ensinar a criança a escrever, ensinar a criança as cores, os números, né? Isso tudo vem, a criança aprende, ainda mais depois quando for para a escola, né? Mas o aprendizado maior que os pais podem dar para a criança é a criança se sentir amada, a criança se sentir segura emocionalmente, né? A partir dali, se ela só tem essa boa base, o resto vem. Eu acho que a gente pode ficar por aqui com essa última mensagem, porque isso realmente é o que conforma a base de tudo, né? O sentir segura nesse sentido amplo, que vai além do não deixar a criança ser atropelada e catapultada pela janela, mas mais do que isso, é o sentir-se amada, porque faz parte da segurança. Eu acho que a gente podia indicar um livro aqui. Esse livro aqui é fantástico, é do André Trindade, chama Gestos de Cuidado, Gestos de Amor. É um livro super rápido de ler, ele tem muitas imagens e fala exatamente o que a gente estava falando, né?
diz um pouco do desenvolvimento motor e cognitivo, mas principalmente fala do bem-estar do bebê como um todo, né? E como que através dos nossos gestos de cuidado a gente vai ensinando o bebê a ter uma boa base para se desenvolver para o resto da vida, assim, né? Então é bem interessante, né? Vou mostrar novamente. Então é André Trindade, Gestos de Cuidado, Gestos de Amor, da editora Sumos Editorial. Bom? Então vamos ficando por aqui, né, Rosana? Espero que tenha sido útil para vocês essas informações, mas sempre pensem antes de sair fazendo essas coisas. Essas são construções que vieram de minha parte, vieram de estudos, vieram de experiência como mãe, como profissional, mas eu acho que é importante cada pessoa, cada mãe ter o seu julgamento crítico. Claro. Pensar, eu concordo com isso combina comigo, é isso que eu quero para o meu filho, pensar antes se isso é razoável, se isso é sensato, e procurar pensar pelo ponto de vista da criança, se faz bem a ela. Não é do que ela gosta, cuidado com né? Ela gosta, então eu faço porque ela gosta. E aí dá certo. Não, cuidado que isso não é o único parâmetro que precisa ser pensado. Esse é o melhor para ela, porque ser pai, ser mãe, às vezes é ir contra o que a criança gosta. Então a gente não pode abrir mão de ser chato, de ser, sabe, de suportar. Mesmo, né? De dar disciplina, de suportar a criança dizer, você é chata, a gente tem que suportar isso. Nós não estamos aqui para ser amados pelos nossos filhos, nós estamos aqui para amar os nossos filhos, sem dúvida. E é um amor incondicional. A gente tem que amá-los apesar deles fazerem xixi na calça, cocô na calça 1000 vezes, e a gente tem que falar 1000 vezes as mesmas coisas. Esse amor é incondicional. Eles precisam ter essa experiência do amor incondicional da gente para eles. De volta não, porque isso só vai para a próxima geração. Isso é característica de pai e mãe para os filhos. Amor que cuida. que a gente é que cuida deles, não eles da gente. Tá isso bom. aí. Tá. Gente, então vamos ver se a gente faz outro depois. Vamos ver se vocês quiserem deixar perguntas aqui. Esse vídeo então vai estar disponível no YouTube. Acompanhe a gente na página do Facebook. E se vocês quiserem perguntas, quiserem que a gente complemente alguma coisa, também podem perguntar para a gente pelo Facebook. E vamos mandar para vocês, todas as pessoas que nos contactaram por meio de e-mail, a gente vai poder mandar, disponibilizar um resumo de todas essas dessas fases, com essas características e as sugestões de atividades para serem feitas. É isso? É isso, gente. Estamos muito felizes aqui. Muito bom, né? Muito bom. E a gente se vê na próxima, então. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.